Fala, meus caros, meus guerreiros de sangue, como estamos? Sempre bem? Sempre bem lindo e manco. Bom, sou o Zelão Della Manca e sempre aqui ao meu lado direito a minha queridíssima Bernadette. Inspirado no dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, que foi ontem, hoje eu resolvi trazer aqui uma listinha com 7 profissões de alto risco para nós que somos hemofílicos. Existem diversas listas que traz as mais profissões perigosas, mas aqui o foco é a hemofilia. E são profissões que em hipótese alguma deveria ter hemofílico trabalhando nela, mas porém, contudo, todavia, entretanto, e com isso, cada caso é um caso e não devemos julgar. E para você que não entende o porquê dessa profissão ser de alto risco para nós, vou deixar aqui no canto superior esquerdo, no card, um vídeo explicando o que é hemofilia. E aí assim você vai entender o porquê de alto risco. Que tal a gente conferir agora? Bora lá? Bernadette, chama a vinheta. Meus caros, vamos começar a lista do menor para o maior risco. E com isso a gente começa com o número 7. Em 7º lugar fica cuidador ou treinador de animais. Trabalhar com animais pode ser algo maravilhoso, mas também pode ser muito imprevisível. Os animais eles seguem muito o instinto. E por mais que a gente tenha aquela relação de carinho com os animais, pode haver alguns riscos. E com isso, a qualquer momento você pode ser atacado pelo bichinho. Imagina, gente. Qualquer sangramento é um rio de sangue, então é algo que a gente não deveria procurar. Então isso tem por mais que seja maravilhoso, ainda pode ter um risco, então é melhor a gente evitar. Eu conheci um hemofílico que era domador de cavalo. Ele estava justamente no hospital por ter caído do cavalo. Tentou tirar o cavalinho da chuva e caiu. Agricultor ou pecuarista. Em 6º lugar, a gente tem a profissão do agricultor ou pecuarista. Essa profissão para nós é um pouco delicada porque ela envolve trabalho com máquinas pesadas, animais e exposição a produtos químicos. Caso haja alguns acidentes, pode ser muito prejudicial para a gente, por causa do maquinário pesado, a exposição a produtos químicos e também alguns acidentes com animais silvestres. Imagina para nós hemofílicos o desgaste da rotina diária de trabalhar com maquinário pesado, exposição e possíveis acidentes com animais. Essa repetição de esforço físico pode gerar a gente alguma ação de esforço físico, né? Pode nos causar algumas lesões, então a repetição leva às artrose e pode ser muito prejudicial. E também o que pode ser muito mais agravante é a distância dos centros de hematologia, o que pode ser muito prejudicial à nossa saúde. Com isso, em 6º lugar fica a agricultura. Metalúrgico. Em 5º lugar a gente tem os metalúrgicos. Essa profissão, ela é muito delicada, porque as máquinas usadas nesse ambiente, elas podem ocasionar alguns acidentes. Dentro delas pode ser alguns graves ou amputação de membros. Conviver num ambiente desse não é nada fácil pra gente que é hemofílico, né? A gente tem que evitar ao máximo qualquer corte ou pancadas, e dentro desses ambientes não vai ser nada fácil. Mesmo com a proteção dos equipamentos de segurança, ainda pode haver alguns pequenos acidentes. Então, para nós hemofílicos, o ideal é passar bem longe. Segurança. Em 4º lugar, a gente tem a profissão de segurança. Essa profissão ela tem alguns riscos específicos, como assaltos, e em casos de guarda-costa, ela pode ter problemas com armas de fogo, assaltos e um alto risco de vida. Então, assim, se a gente tem problemas com cortes e pancadas, imagine levar um tiro aí para guardar a vida dos outros.
Meus caros, a gente que precisa de guarda-costas, né? Porque a vida não tá fácil não. Imagine ser segurança de outra pessoa. Não, né? Em quarto lugar a gente tem segurança, mas essa vida não é pra gente. Motoboy. Em terceiro lugar a gente tem a profissão de motoboy ou cachorro louco, como é conhecida aqui em São Paulo. Essa profissão, ela tem um alto risco, principalmente porque os profissionais enfrentam trânsitos nas cidades, em grandes centros das cidades, que o trânsito é bem caótico. Então os acidentes são bem graves e aí você dobra o efeito desse acidente para nós hemofílicos, né, que temos a deficiência de coagulação no sangue. Então é uma profissão que a gente deveria fugir. Avisar que andar de moto é sensacional. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né, podemos evitar. E o Jô Soares, ele é um grande apaixonado por moto, mas ele levou 2 rolas fenomenal. E com isso ele diz que a moto ela desafia a lei da gravidade. Ela é pra cair, porque ela fica em equilíbrio em cima de 2 rodas. Exagerado. Mas a experiência dele, né, conta muito. Repórter de guerra. Em segundo lugar, meus caros, temos o repórter de guerra. Tortura, prisão e até alguns casos, mortes, são alguns dos imprevistos que podem acontecer com correspondente de guerra. E convenhamos, né, para quem um corte fazendo a barba já é uma enxurrada de sangue, imagine tortura, viu? O torturador fica até decepcionado. Mas é uma profissão que não deve passar em nossa cabeça. Ok? Em primeiríssimo lugar, nós temos dublê. Sim, meus caras, essa profissão maravilhosa que chega daquele brilho no olho. Sim, meus caras, aqueles profissionais que deixam aquelas cenas maravilhosas de ação no cinema. É uma profissão linda, maravilhosa, chega da vontade de ser um dublê. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, e com isso, é uma profissão que devemos passar longe. Essa área, o risco definitivamente faz parte da profissão. Então, tiros, explosões, quedas, saltos fenomenais faz parte dessa profissão, mas não é pra gente, infelizmente. Infelizmente. Em vez de ser dublê, o melhor seria se a gente tivesse um dublê, né? Imagina, vai levar aquele rola, tem alguém que se joga na nossa frente. É uma boa. Gostei. Então, essa é a listinha que eu preparei pra vocês, meus caros. Espero que tenham gostado. Se sentiu falta de alguma coisa, deixe um comentário aqui embaixo. Se querem uma parte 2, também comente. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até mais. Cheiro do manco.